Iniciamos aqui a gravação da aula, tá certo? Para vocês saberem aí que está gravando. E vamos iniciar a nossa aula de geometria analítica, dando continuidade ao estudo desse tema, né, dessa área da matemática, e vamos com coeficiente angular hoje, tá? Coeficiente angular, vamos ver também a distância entre ponto e reta e a área de um triângulo, tá? Dependendo do tempo aí. Vamos fazer o possível para dar. Pronto. Vou lendo aqui e fazendo intervenções aí, juntamente com vocês, inclusive. Podem interromper a explicação na hora que quiserem, tá bom? Vamos lá. Dada uma reta R, fixemos em R dois pontos distintos A e B. Tá aqui, como vocês podem ver, tá? Os pontos distintos A e B. Se YA igual a YB, R é paralela ao eixo X. Tá certo? Olha, nós temos aqui, nós temos duas coordenadas no eixo das ordenadas, né? No eixo Y. No caso, como a gente está vendo, R ela está paralela ao eixo das abscissas, na horizontal. Toda vez que isso acontece, é o caso em que as coordenadas Y, né? YA e YB dos pontos A e B, elas coincidem, tá bom? Então, nesse caso, toda vez que coincidem as coordenadas do eixo Y, a gente diz que a reta é paralela ao eixo X, no caso, e perpendicular, obviamente, à vertical. Neste caso, aqui continuando a leitura, né, adotaremos como sentido positivo a reta R. O sentido da reta R, o sentido positivo do eixo X, como a gente está vendo aqui, tá? Se YA for diferente de YB, então YA maior do que YB ou o contrário, né? YB maior do que YA. Neste caso, adotaremos como sentido positivo da reta R aquele em que se parte do ponto de menor ordenada, A ou B, né? E se chega a maior ordenada, B ou A, respectivamente. Como nós estamos vendo aqui, ó, no caso. No caso dessa primeiro gráfico aqui, da reta R, a gente parte, né, de A para B. O sentido, a gente diz que é de A para B. Então, de A para B. Aqui também, certo? É o sentido de menor ordenada. O menor ordenada a gente já está vendo, né? Porque se você pegar aí a ordenada de A, ela é menor do que a ordenada de B. Nos dois casos. A diferença aqui é as inclinações, né? Uma está com a inclinação positiva aqui. Bom, aliás, aqui também está positiva. Só está caindo no segundo quadrante. E aqui nós temos um exemplo dela vertical, ó. A reta R vertical paralela ao eixo Y. Aqui é o caso, se você tomar pontos, né, também A e B na reta R, você vai ver que as abscissas coincidem, tá certo? Pessoal, qualquer dúvida podem falar, tá bom? Acho que até agora está tranquilo, né? Ângulo que uma reta R forma com o eixo X é o ângulo RX, tá? Aqui, essa é a notação, ó. Tem aqui um chapeuzinho em cima do R com X, assim definido. Tá aqui, ó. Se R é paralelo a X, aí nós temos que o ângulo da reta R com o eixo X é nulo. Isso é óbvio, né, pessoal? O ângulo, no caso, será zero, né? Quando ele paralelo ao eixo X. Se no caso aqui R é não paralelo ao eixo X e o símbolo de não paralelo é essas duas barras cortadas. Aqui, certo? Deixa eu puxar aqui, né? Pronto, essas duas barrinhas cortadas. Bom, nesse caso de não ser paralelo, R com X, R e S, esse ângulo, né, entre R e S, é o ângulo é o ângulo formado pelas semi-retas, tá aqui as semi-retas IX e IR, tá aqui.
onde I é o ponto de interseção de R com X. Tá? Ponto de interseção, ó. E outro caso em que aparece o ponto de interseção com I. E a gente está analisando esse ângulo aqui entre R e S. Nós estamos vendo aqui os dois casos apresentados. Aqui nós temos um ângulo agudo e aqui temos um ângulo obtuso, tá bom? Bom, dando sequência aqui, nós temos o ângulo alfa compreendido entre 0 e π sobre 2. E aí é por isso que o ângulo é agudo, tá certo? E aqui ele está entre π sobre 2 e π. Ou seja, ele está no segundo quadrante. Né? Nesse caso aqui, ele vai parar no segundo quadrante. Pessoal, só uma correçãozinha aqui que eu estou vendo. Que o livro está falando aqui de retas RS, mas está colocando aqui a reta R. Ó. Não sei se vocês perceberam, aqui está R. Tá? Ele tem uma confusãozinha aqui, mas entenda como sendo tudo reta R, tá bom? Bom, o que importa é esse ângulo aqui, ó, tá bom? Aí, ó. Esse está no primeiro quadrante, está variando de 0 a π sobre 2. E esse aqui, no primeiro quadrante, e esse aqui está no segundo quadrante. Ele para no segundo quadrante, tá? Ele passa dos 90 graus. E aí ele vai variar entre π sobre 2 e π. Pronto. É isso. Bom, nós temos aqui o que caracteriza aqui o ângulo reto, né? Aqui entre as retas, quando o alfa for igual a π sobre 2, a reta ela é vertical, ó, que é reta R vertical. Tá? Bom, e aí nós temos também o caso do ângulo nulo, ó. Tá aqui o ângulo nulo, beleza? A gente pode observar, o ângulo ele é nulo, a reta ela é paralela ao eixo X, horizontal. Tá? Tá aqui alfa igual a 0. De acordo com esta definição, a medida do ângulo Rx, entre as retas R e o eixo X, tá? Que chamaremos alfa na unidade radianos, tá? É tal que o alfa está entre 0 e π. Beleza? Bom, pessoal, nós temos aí então a questão da angulação para a inclinação, para determinar o coeficiente angular dessas retas, tá certo? Então, primeiro a gente vai olhar a parte de ângulos. O coeficiente angular, ele vai envolver justamente o ângulo que essas retas fazem, que a reta que a gente vai analisando vai fazer horizontal, tá certo? Bom, coeficiente angular ou declive de uma reta R não perpendicular ao eixo das abscissas. É um número real m, tal que, olha só, é um número real dado pela tangente desses ângulos que a gente acabou de analisar antes aqui, ó. Aliás, desse ângulo alfa que varia de 0 a π. Beleza? Então tá aí. Tangente, você vai ter a inclinação da reta. Esse é o coeficiente angular. Bom, são evidentes as seguintes propriedades do coeficiente angular. Se o ângulo entre as retas R e o eixo X é agudo, então M é positivo. O coeficiente angular vai ser positivo. A tangente daquele ângulo, né, da inclinação, vai ser positiva. Se for obtuso o ângulo, né? Então nós temos que o coeficiente angular será negativo. Nesse caso aqui, o obtuso é quando a reta R ela está lá cortando o segundo quadrante. Em alguma região, em algum ponto do segundo quadrante, daquela região, né? Se no caso aqui for nulo, então o coeficiente angular é nulo, se o ângulo for nulo. Se o ângulo for reto, o coeficiente angular não se define. Por que ele não se define? Você não consegue calcular M.
Porque não existe tangente de 90 graus, né? A gente sabe que a tangente é o seno sobre o cosseno. No caso, o cosseno de 90 é zero, né? E como ele fica no denominador, não pode ser zero o denominador. Tá beleza? Muito bem. Bom, quinta observação. O declive de uma reta equivale a dar a direção da reta. Assim, quando dizemos que uma reta R tem declive M igual a 1, olha só, viu? Forma com o eixo X um ângulo de 45 graus. Por quê? Porque tangente de 45 é igual a 1. 45 ou π sobre 4. A gente sabe que vai dar 1. Portanto, R é qualquer reta do feixe de paralelas da figura. Aqui nós temos, ó, certo? Analogamente, o declive de R é M igual a menos 1. Então, é porque o ângulo das retas R, aliás, da reta R e o eixo X é 135 graus. Portanto, M pode ser qualquer reta do outro feixe de paralelas. Bom, vamos lá, vamos analisar os feixes de paralelas. Ó, no primeiro caso, o coeficiente angular ele é 1 e é positivo, né? Igual a 1. As retas elas têm essa inclinação, como a gente está vendo aqui. Estou fazendo tudo torto aqui, mas vocês estão entendendo, né? E todas essas retas, esse feixe de retas, todas é um feixe de retas todas com o mesmo ângulo, certo? Todas, portanto, com a mesma inclinação. E essa inclinação é positiva, tá? Por que a inclinação é positiva? Porque o ângulo aqui ele está entre 0 e π sobre 2, ou 90 graus, tá bom? Os ângulozinhos alfa aqui, ó, certo? O ângulozinho alfa. No caso desse segundo feixe de paralelas, todas elas têm o mesmo ângulo. E o ângulo, né, aqui vai gerar uma tangente negativa. Ó, certo? Por que isso? Porque vai projetar a reta lá para o segundo quadrante. E a tangente ela é negativa nos quadrantes pares, no segundo e no quarto quadrante, tá certo? Ah, só um detalhezinho. Esse 135 graus aqui, eu estava esquecendo de falar. 135 graus aqui, pessoal, é 90, ou π sobre 2, né? É 90 mais 45. Ele vai parar aqui, ó, certo? Ele vai coincidir com a bissetriz do segundo quadrante, certo? Então, a tangente é negativa. A tangente de 135 graus é negativa, é menos. Lembre-se disso, tangente nos quadrantes pares dá negativo, nos quadrantes ímpares, 1 e 3, ela é positiva. Muito bem. Pessoal, alguma dúvida até agora? Tá tranquilo o entendimento, a análise desse tópico? Qualquer dúvida vocês podem falar, tá bom? Bom, cálculo de M. Só é possível calcular o coeficiente angular de uma reta quando dela se conhece dois pontos distintos, ou a equação geral, ou a direção. Por exemplo, sabe-se que a reta é paralela a uma reta dada. Então, nesse caso, você vai conhecer a direção. Se a reta que você está analisando para calcular o coeficiente angular é uma reta que você não conhece o coeficiente angular, obviamente, não conhece o ângulo dela, mas se disser que ela é paralela a uma outra reta que você conhece o coeficiente angular, então o coeficiente angular dessa que você vai analisar é igual ao da outra. Por serem paralelas, vão ter a mesma inclinação. Tá certo? Vamos calcular o coeficiente de uma reta que passa por dois pontos conhecidos. Está aqui, ponto A de coordenadas x1, y1 e ponto B de coordenadas x2, y2. Bom, temos aqui os dois casos, né? O caso em que o ângulo está de 0 a π sobre 2 e o caso do ângulo de 0 a 180, né? No caso ele está aqui, ele recai por construção, né? Claro, a gente está vendo isso por construção no segundo quadrante.
Tem aqui um ângulo beta também. Esse ângulo beta, ele é o ângulo que a reta R forma com a vertical, Y, nos dois casos, tá bom? A gente pode observar aí. Bem, projetemos AB. Cadê AB? Está aqui, ó. Projetemos sobre os eixos do sistema cartesiano e apliquemos o teorema da projeção. Aqui, ó. Qual é o teorema da projeção? É um teorema, pessoal, que refere ao seguinte. Você tem um triângulo, certo? Aqui pode analisar aqui no plano cartesiano mesmo. Aí você vai determinar o cosseno do ângulo, no caso aqui o ângulo alfa. Pega o cosseno de alfa. O cosseno de alfa vai ser quem? Vai ser A1B1. Cadê? Aqui, ó. A1B1 sobre AB. Onde é que está o AB? Está aqui, ó, o AB, ó. Esse aqui é o AB. E o A1B1? Está aqui o A1B1. Só que você vai considerar a projeção. Vai subir ele, ó. Se você sobe ele, vai formar um retângulo aqui, ó. Vocês estão observando, estão? Então, A1B1 dividido por AB, você vai estar dividindo cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa dá o cosseno, correto? Então, você vai ter cosseno desse ângulozinho aqui, ó. Certo? Mas o ângulo está lá embaixo, mas vale. É só projetar, né? Aqui para cima, ó. Por conta que nós temos aqui um feixe de paralelas, ó. Aqui, ó, essas paralelas aqui vai permitir que você considere esse ângulo alfa, que está aqui embaixo, só que lá dentro do triângulozinho, tá bom? Pessoal, tá tranquilo a explicação? Bom, aí... mas peraí, deixa eu detalhar aqui esse negócio, esse ponto que eu acabei de frisar. Olha, nós temos, portanto, A', B', quer dizer, A1, B1, né? E aqui nós temos AB. No caso aqui, cateto adjacente é A1, B1 e AB é hipotenusa. Aí a gente vai fazer aqui, só para a gente evidenciar. Então, nós vamos ter aqui, ó, o cosseno. A gente vai estar no cosseno de cosseno de alfa. No caso, é quem? É A1. Falhando demais aqui esse lado. A1B, peraí, A1B1, que é o cateto adjacente, sobre AB. Bom, aí o que a gente faz? A gente pega esse AB, vem multiplicando o cosseno, e aí você vai ter que A1B1 é igual a AB vezes o cosseno de alfa. É o que a gente tem aqui, ó. Eu só abrindo o resultado, ó. Tá? Então, esse resultado nasceu justamente do cálculo do cosseno do ângulo alfa. Pessoal, tá claro isso até aqui? Qualquer coisa pode. Tá bom que eu explico de novo. Vocês achar que eu devo explicar de outra maneira, eu também explico. Bom, olha só. No caso, sobre o eixo, a análise é semelhante. Vamos também pegar o cosseno, só que agora do ângulo beta. Tá aqui, ó, o cosseno de beta, que no caso também, né, vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. E também vai incidir sobre a B, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui a projeçãozinha, ó. Certo? E tá aí. Aqui é justamente o A2 que vai ser observado aqui nesse triângulozinho que eu acabei de evidenciar, triângulo retângulo. O AB vai ser o mesmo AB que valeu para A1B1, tá certo? E a gente vai e analisa o cálculo agora
do cosseno do ângulo beta. Tá certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, A2B2 sobre a hipotenusa. Tá? A hipotenusa AB. Então, você vai calcular assim o cosseno. Então, cosseno de beta, usando o mesmo argumento. Então, você vai ter que A2B2 é igual a AB vezes cosseno de beta. Tá aqui, ó. AB vezes cosseno de beta. No caso, vamos colocar o cosseno de beta em termos de alfa. Tá? Como é que a gente faz isso? Vamos entender. Cosseno beta, pessoal, ele é igual a cosseno de 90 menos alfa. Por que isso? Por conta da questão do complemento, no caso do triângulo, tá certo? Então, um ângulo vai ser o beta, o outro vai ser o alfa, dentro do mesmo triângulo, certo? No caso, esse 90 graus corresponde ao ângulo reto do triângulo retângulo. Então, obviamente, o ângulo beta é 90 menos alfa. No caso, a gente sabe que os dois ângulos agudos do triângulo retângulo, a soma deles dois deve dar 90 graus. É justamente por isso. Tá? 90 menos alfa. Cosseno de 90 menos alfa vai dar quanto? Vai dar igual a seno de alfa. Por que isso? Como que dá seno de alfa? Vamos analisar aqui, ó. Olhem só, viu? Vamos abrir aqui essa continha só para a gente ver, né? Cosseno da diferença, pessoal, nós vamos ter cosseno, tipo aquele lance lá do cosseno A menos B, tá? Então, cosseno A. Ah, meu Deus, está travando aqui. Cosseno A. O A é 90, tá bom? E o B é alfa. Então, vamos lá. Cosseno B, ou seja, que é o nosso alfa, né? Mais seno A, que é 90, vezes C, ou seja, o B, no caso, é o alfa. Certo? Então, aqui é o seguinte, cosseno de 90 é zero. Então, cosseno de 90 é zero. Então, 0 vezes cosseno de alfa dá zero aqui. Essa parte aqui dá zero. Esse primeiro produto dá zero. Aí fica mais seno de 90 é 1, certo? 1 vezes seno de alfa, que dá o próprio seno de alfa. Ou seja, cosseno de 90 menos alfa é igual a seno de alfa. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Quero que vocês falem aí. Se não tiver entendido aqui, essa algebrazinha aqui, ó, eu explico melhor. Explico de outra maneira. Pode continuar? Do jeito que está aqui? Pronto. Bom, pessoal, então é o seguinte agora, ó. Agora vamos dividir. Dividindo A2B2 por A1B1 é a mesma coisa que dividir AB seno alfa por AB cosseno alfa. Corta AB com AB e aí nós vamos ter seno de alfa sobre cosseno de alfa, que é a tangente de alfa, que a gente chamou de M, que é a inclinação da reta. Tá certo? Bom, A2B2 é a mesma coisa de esse segmento aqui, ó, aqui é a medida do segmento que vai de A2 até B2, que é dado pela diferença das suas coordenadas. A2, quer dizer, Y2 menos Y1, onde Y2 é a ordenada de B2 e Y1 é a ordenada de A2. Então, você está pegando a medida do segmento A2B2, é só pegar a diferença Y2 menos Y1. E, analogamente,
aqui analisando na horizontal, né, o A1B1 vai pegar as abscissas, x2 menos x1, tá bom? Aí a pessoa vai substituir, ó. Mas como assim? Por que está essa observação? Pelo seguinte, porque a gente vai pegar, pessoal, ó, o primeiro membro dessa igualdade aqui, ó, certo? 2B2 sobre A1B1 para igualar com o nosso coeficiente angular, a inclinação da reta, que é M, que é o definido pela tangente de alfa, certo? Então, aí, ó, substituindo, né, onde tem A2B2 colocando y2 menos y1, A1B1 colocando x2 menos x1, a gente chega nessa expressão aqui, esse quociente, tá? Mas por que esse quociente é importante? Por que é interessante chegar nesse quociente? Por quê, pessoal? Se você conhecer dois pontos de uma reta, pertencente a uma reta, você vai poder, através das coordenadas desse ponto, sem precisar da equação da reta, através só das coordenadas, você calcula o coeficiente angular. Tá bom? Basta fazer essa diferença entre as coordenadas. A diferença entre as coordenadas dividida pela diferença das abscissas vai dar o coeficiente angular. Tá bom? Uma outra maneira de procurar isso, né? Considerando x2 diferente de x1, né? Porque não pode ser denominador, senão não tem sentido falarmos. Bom, preferimos a notação, no livro aqui os autores preferem essa notação, delta y sobre delta x, onde respectivamente a diferença de abscissa e a diferença de ordenadas entre A e B. No caso, respectivamente, é o ΔX primeiro, depois o ΔY. Calculadas no mesmo sentido. Bom, assim, por exemplo, o declive da... Ó, aqui, o que eu acabei de falar está aqui no exemplo. Ó. Vamos a um exemplo com número, né, pessoal? Essa partezinha aqui foi mais de obtenção do resultado. O declive da reta que passa por A de coordenadas menos 5 e 4 e B de coordenadas 1 de x e 10 de y, 1 e 10, é o seguinte. Pegamos aqui, o coeficiente angular que a gente está atrás é esse, a inclinação M. Repare que nesse caso você não vai precisar de conhecer o ângulo da reta, que a reta faz com a horizontal. Mas você sabe que pode calcular o coeficiente angular, a inclinação, né, utilizando o ângulo. A gente fez isso agora há pouco, na demonstração, né? Agora há pouco, acima. Só que uma outra maneira de você fazer isso é como também acabamos de mostrar, de provar, de chegar no resultado, que é utilizando as coordenadas do A e B, como vamos fazer agora. Olha só, delta y é a diferença de variação no eixo y. Vamos lá, 10 menos 4, tá aqui, trabalhando só com as ordenadas, tá bom? Aqui, ó, sobre... sempre no mesmo sentido, tá bom? Se eu fiz 10 menos 4, eu não posso fazer agora das abscissas menos 5 menos 1, não, tá? Não vou errar. Então, 10 menos 4 e 1 menos 5. Tá aqui, no denominador. 1 menos 5. Joguinho de sinal, né? Tá aqui. Se quiser ser positivo. Aqui fica 1 mais 5, que dá 6, né? E em cima aqui, 10 menos 4 também dá 6. Aí pronto, aí você vai, divide, no caso que deu 1. O livro fez de outro jeito. O livro pegou o sinal ele operou o sinal do numerador com o sinal do denominador. E aí inverteu as posições dos termos aqui, ó. Repare que estava 10 menos 4, ficou o quê? 4, 10. E pode fazer isso, Edmar? Pode, desde que botou o sinal de menos em evidência e projetou ele no denominador, ó, que também mudou. Antes, 1 menos 5, ficou menos 5 menos 1. Vai dar no mesmo, né? Eu acho até que nem precisava disso. Bom, vai dar no mesmo. Aqui em cima vai aparecer menos 6 e embaixo também menos 6.
Então, menos 6 dividido por menos 6 vai dar o mesmo 1, tá bom? Então, tanto faz. A ordem dos fatos... Não, deixa eu falar. Aqui não é nada de fator. Bom, vamos calcular o coeficiente angular de uma reta cuja equação é conhecida. Está aqui, ó. Temos aqui essa equação conhecida. Conhecida, mas os coeficientes estão em termos de A, B e C, tá bom? É só supondo, porque são constantes. Lembremos que dados dois pontos pertencentes à reta, a equação geral é essa, né? Dado pelo o cálculo do determinante. Os dois pontos estão alinhados com o ponto genérico x e y, né? Então a gente vai colocando o determinante e calcula. Calculou, nesse caso, ele calculou utilizando um procedimento que eu disse a vocês, para vocês ficarem utilizando, né? Claro, se quiserem, né? Que é utilizando o teorema de Laplace, que tanto é mais elegante como algebricamente é mais importante calcular o determinante dessa maneira, tá, pessoal? Que é quando você escolhe uma linha ou coluna e destaca o elemento e elimina a linha e coluna daquele elemento e calcula o determinante 2 por 2 dos elementos restantes. Foi o que ele fez aqui, tá bom? Ele pegou qual foi a linha que ele pegou, o coluna? Ó, ele pegou o x aqui em evidência, o y, e não tem aparecendo aqui não, mas pegou o 1 também, tá bom? Onde é que aparece x, y e 1? Na primeira linha, ó, tá bom? Ele colocou em evidência e aí fez o cálculo dos determinantes de ordem 2, porque quando eu pego aqui o x, eu vou eliminar quem? Vou eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Calculo o determinante de onde? Ó, dos elementos restantes. E vai aparecer aqui tipo uma matriz de ordem 2, né? Então, diagonal principal menos diagonal secundária, né? O produto, ó. y1 vezes 1 dá y1. 1 vezes y2, y2. Portanto, ficou o quê? y1 menos y2. Entenderam a ideia, né? E aí, esse que ele considerou, ele trouxe para cá, ó. Multiplicou, né? Por ele. O x, no caso, né? Depois ele faz a mesma coisa para obter para isolar o y. Ele pegou agora o y, tá aqui. Pegou o y, pronto, pegou, traz ele para cá, trouxe, beleza. O que é que vai ficar no parênteses aqui? O determinante de ordem 2. Qual é esse determinante de ordem 2? Bom, você vai excluir a primeira linha e a coluna do meio, a segunda coluna, que são linhas e colunas cujo elemento, aliás, cuja interseção é o elemento que você botou em evidência. Teorema de Laplace. Estou só revisando, tá bom? Pra vocês não esquecerem. Aí calcula o determinante dessa matriz de ordem 2 aqui, ó. Que tem essa coluna e essa. Cada uma com dois elementos. Aí calcula. Diagonal principal, x1 vezes 1, dá x1, né? Menos, cadê? Menos 1 vezes x2. Vai dar x2. Então vai ficar o quê? x1 menos x2. Ô, Pedro, deu erro aí. Deu erro. Bom, pessoal, não deu erro. É porque nós estamos esquecendo de um detalhe, olha. Repararam que aqui ficou positivo? Na verdade, aqui é negativo. Como assim é de uma negativa? Porque, pessoal, no cálculo do determinante pelo teorema de Laplace, quando você soma I mais J, que são índices do elemento que você colocou em evidência, se der ímpar, você tem que botar um sinalzinho de menos antes, tá bom? No caso aqui dá ímpar, porque se você observar, esse Y aqui, ele está na primeira linha e segunda coluna. Aí some 1 com 2, não dá 3? Dá 3, 3 é ímpar, então o sinal é de menos. Certo? E por que está mais aqui, Edmar? Porque ele inverteu os elementos. Ó. Porque no cálculo ficou x1 menos x2. Ele pegou e colocou x2 menos x1. Pode fazer isso? Pode, desde que você faça o joguinho de sinal com o que está fora do parênteses, pode. E aí ficou positivo. Certo, pessoal? Tá claro? E quando ele fez, aí o termo restante, ele pegou um aqui, agora destacou um, trouxe para cá, embora não tenha aqui, mas não está aparecendo, mas tem um aqui.
e calculou o determinante. Essa é a primeira linha e a terceira coluna, né? Repare que primeira linha, terceira coluna. 1 mais 3 dá 4. 4 é par. Então, realmente, tá bom? Certo? Só para tirar dúvida. Bom, aí calculou-se o determinante, ó. Diagonal principal, x1 vezes y2, tá aqui, x1 vezes y2, menos x2 vezes y1, tá aqui, certo? Então, fiz mais uma revisão do teorema de Laplace, só que agora detalhei, né? Detalhei melhor do que da outra vez. Bom, pessoal, então como vimos, ó, nós temos que o cálculo da inclinação é dado pela a diferença, né, delta y sobre delta x. Só que quem é delta y? Onde é que ele aparece? Né? O delta y está aqui, ó, ele vai nascer daqui. Como assim? Mas aqui ele colocou y2 menos y1. E aqui no cálculo do determinante está y1 menos y2. É porque é o seguinte, o que foi que ele fez aqui? Ele colocou as posições, ele pode fazer isso? Pode. Só que para isso ele tem que evidenciar o sinal, tá bom, pessoal? Certo? Então aqui está. Para trocar y1 menos y2 e ficar y2 menos y1, ele coloca o sinal de menos em evidência, tá aqui, tá bom? E o de baixo, né, o b, né, o termo b, ele pegou também aqui emprestado do determinante de Laplace, ó, assim como pegou o a, né? E colocou no denominador, beleza? E aí nós temos que o coeficiente angular, a m, né, a inclinação da reta, é dado por esse quociente, menos a sobre b, tá certo? Na equação geral da reta. Onde o a e o b já está aqui, ó, no iníciozinho a gente evidenciou. O a é coeficiente do x e o b é coeficiente do y, tá certo? Muito bem. Pessoal, um detalhezinho importante aqui, vale ressaltar, né? Vocês observaram aqui que tanto você pode calcular o coeficiente angular as coordenadas de dois pontos, como você pode obter o coeficiente angular conhecendo a equação da reta. E era isso que a gente queria chegar. Duas formas de calcular o coeficiente angular de uma reta. Está muito bagunçado aqui, né? Deixa eu apagar aqui esse rolo de garrancho que eu coloquei aqui, né? Então nós temos, pessoal, essas duas formas de calcular. Ou essa daqui vai... Quando é que você vai usar essa forma? Quando você conhecer dois pontos. Não sei qual é a equação da reta, mas eu sei dois pontos que passam por ela. Calcula o coeficiente angular. Tá aí. Beleza? Edmar, eu não conheço dois pontos, mas eu sei a equação geral da reta. Ah, então você vai usar os coeficientes para achar o mesmo coeficiente angular. Os coeficientes A e B, de x e y, respectivamente, né? E considerando o sinalzinho de menos fora. Certo, pessoal? Outra maneira. Edmar, então aqui até agora vamos três maneiras de calcular o coeficiente angular. Exatamente. Qual foi a primeira maneira? Calculando a tangente do ângulo de inclinação da reta. O ângulo de rotação, né? Vamos colocar a palavra rotação, para não estar usando só inclinação, tá? Então, a inclinação em si vai ser dada pelo número que é calculado através da tangente do ângulo. O ângulo é o ângulo de rotação. Então, se o ângulo que uma reta faz com a horizontal é de 30 graus, houve-se uma rotação. Pode dizer que a reta está rotacionada 30 graus em relação à horizontal. Não é interessante? Então, a gente está vendo uma nova perspectiva de visualizar a mesma coisa por rotação, tá certo? Interessante. Assim, por exemplo, o coeficiente angular dessa reta, ó, olha só aqui, é o seguinte, onde tem A, a gente vai colocar o número que está multiplicando o x, que é raiz quadrada de 3, tá aí. Onde tem B, a gente vai colocar o número que está multiplicando o y, tem menos 3, né? Então coloca menos 3 lá, aqui. Raiz de 3 sobre menos 3. E esse menuzinho aqui, ó, é o da fórmula que a gente achou, que a gente acabou de deduzir. Muito bem.
o menuzinho da fórmula corta com o menos do denominador, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Pessoal, se você quiser mais além, dá para determinar o ângulo, né? Qual é o ângulo de inclinação da reta? O ângulo de inclinação, eu não estou perguntando qual é a inclinação. A inclinação eu já sei, é raiz de 3 sobre 3. Qual é o ângulo de inclinação? Repararam aí a nomenclatura? Uma coisa é o ângulo de inclinação, outra coisa é a própria inclinação. A inclinação é dada pelo valor da tangente, que é a raiz de 3 sobre 3. O ângulo de inclinação é o ângulo no qual foi a tangente incide. Tá certo? Bom, qual é o ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? 30 graus. Confere? Então, 1 meio, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3, é isso mesmo. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, como é um valor conhecido da tabela dos ângulos notáveis, né, a gente já sabe que o ângulo de inclinação dessa reta é de 30 graus. O termo independente K não tem influência no cálculo do coeficiente angular, certo? Ou seja, essas retas aqui, ó, por exemplo, elas têm o mesmo declive ou a mesma inclinação, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, falamos bastante sobre o coeficiente angular. Bom, pessoal, então vimos, né, como eu estou dizendo aqui, diversas maneiras de... Bom, pessoal, vimos diversas maneiras de calcular o coeficiente angular, né? Aqui, equação de uma reta passando por um ponto. Bom, a gente já viu, calcula-se o coeficiente angular conhecendo dois pontos, né? Só que aqui nós temos um único ponto. E aí, como é que faz? Aí você vai considerar a diferença entre o ponto, a ordenada genérica y menos a ordenada que você conhece do ponto y0, dividido pela abscissa genérica menos a abscissa do ponto que você conhece, tá bom? Então, esse é o ponto genérico, que pertence à reta. Para que isso, Edmar? Bom, para a gente poder chegar à forma da equação da reta. Aí você pega, ó, aqui o que está no denominador, x menos x0, volta, aqui, multiplicando o m, e depois troca as posições, né? Vai ficar o y menos y0 igual a m, que é a inclinação da reta, vezes x menos x0. Pronto, beleza. Então é isso. Aqui a gente, conhecendo apenas a inclinação da reta e um ponto de coordenadas x0 e y0, a gente determina a equação toda da reta, certo? Bom, aqui tem um exemplo, vocês analisam, eu vou pausar aqui. Bom, vocês pausem e analisem esse exemplo, bastante interessante, tá bom? Que é só utilizando o coeficiente angular, aliás, a tangente para determinar através do ângulo, determinar a inclinação através. Pessoal, a distância entre um ponto e reta, eu vou deixar o material em PDF e vou apresentar para vocês aqui a fórmula em si, tá certo? E aí vocês tiverem, vocês me perguntam. A qualquer momento que eu explico. Que a distância entre ponto e reta, eu vou apresentar a fórmula. A demonstração vai ficar a encargo de vocês observar. Não é bem uma demonstração assim. Na verdade, ele vai obter o resultado usando conhecimentos que a gente já trabalhou, tá certo? E a forma geral de calcular a distância entre o ponto e uma reta é esta daqui, ó. Aqui, distância do ponto. A reta é dada essa relação. Você vai pegar o módulo porque ele quer o positivo, tá certo? O resultado tem que ser positivo, nós estamos falando de distância. Aí você tem aqui, ó, o A, o B, são os coeficientes os coeficientes da equação geral de uma reta que você tiver. O A, coeficiente angular, coeficiente de x, né, melhor dizendo. O B é o coeficiente de y, tá? O A aqui não é coeficiente angular, tá bom, pessoal? É só o coeficiente de x, tá? O coeficiente angular é quando você vai dividir, fazer aquela divisãozinha que a gente já viu. Aí é o B, o de y, e o C é o termo independente, tá certo? Livre de variável ou incógnita.
e divide, aliás, multiplica esses coeficientes pelas coordenadas do ponto x0 e y0 que você tiver. E divide tudo pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos coeficientes A e B. Pronto, feito isso, você vai obter a distância entre um ponto e uma reta, e está aqui exemplificado, tá certo? Vocês podem ver, ele tem esse ponto, ó, e tem essa reta. Ele quer calcular a distância entre eles, vai substitui. O A, o B e o C será quem? Será justamente o 3, o menos 4 e o 2. Ele colocou aqui, ó, 3, menos 4 e 2. E o 2 e o menos 3 são as coordenadas do ponto P. E divide por quem? Divide por A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, 3 mais menos 4 ao quadrado, né? Cada um ao quadrado e somando, tal. Aí ficou o quê? 20 sobre 5, que deu 4, tá? Em módulo. Bem, pessoal, então é isso. E para finalizar, a área do triângulo. Também vou apresentar a fórmula, tá certo? Para se calcular a área do triângulo. E se baseia no determinante, no cálculo do determinante, tá bom? Nós temos aqui, da geometria plana, que é base vezes a altura dividido por 2, ou 1 meio do produto da base pela altura. Utilizando-se do cálculo do determinante, você vai chegar, você vai ver isso no PDF que eu estou deixando, tá certo? Você vai chegar nessa relação aqui, ó. Aqui. Como é que calcula a área do triângulo? Você vai calcular o determinante, tá? E aí você vai multiplicar por 1 meio. Isso aqui é isso aqui é para calcular a área do triângulo, tá? Bom, que ele faz aqui. Ó, exemplo, a área do triângulo cujos vértices são, tá aqui os 3 vértices, A, B. Ele vai, calcula o determinante, ó. Como é que coloca? Eduardo, como é que eu organizo o determinante? Eu pego os coordenados do ponto A, ó, primeiro, e coloco aqui, ó. Tá aí, 4 e 1. Ponto B, menos 2, menos 3. Tá aqui, ó, menos 2, menos 3. E o C, 0, menos 6. Tá aqui. E a coluna, a terceira coluna, eu só boto... Então, repetição de uns. Cálculo determinante, aqui deu 50, certo? Quanto vai ser a área do triângulo? 1 meio vezes 50, ou seja, 20. Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. Então, fica aí os exercícios. Bons estudos para vocês. Qualquer coisa, eu estou às ordens para tirar dúvida. Valeu!